E agora a gente vai chamar o professor Paulo Prado, que é biólogo, professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP e é um dos cofundadores do Observatório Covid-19 BR, que é também um grupo aí de 50 pesquisadores de várias instituições que estão monitorando a evolução da pandemia, principalmente na cidade de São Paulo, mas também no Brasil e algumas outras cidades, para entender como é que ela está evoluindo e tentar fazer previsões, né, a chamada modelagem matemática, que é fazer simulações de como a pandemia pode evoluir em diferentes cenários daqui para frente. Então vamos ver, dado esse cenário que a professora Lorena colocou, o que a gente pode esperar daqui para frente. Professor Paulo, por favor, a palavra está com o senhor agora. Então, bom dia a todos. Muito obrigado por poder compartilhar aqui com vocês. Eu vou falar de cenários para essa situação gravíssima que a gente está vivendo hoje. A ciência costuma construir esses cenários com a ajuda de modelos, mas se a gente pensar um pouco, não é muito diferente do que todo mundo faz no dia a dia. Todo mundo usa modelos, imagina cenários o tempo todo, porque é da natureza humana pensar como é o futuro e se planejar para esse futuro. Então, vou dar um exemplo que todo mundo usa aqui, que é um mapa, né? Como esse que a gente hoje usa para planejar uma viagem quando a gente está com um GPS, né? Já foi de papel, hoje a gente usa mais um GPS no celular. Esse mapa é um modelo, né? Ele está lá no aplicativo, ele sintetiza as características importantes do problema que a gente quer resolver. Por exemplo, como eu faço a minha viagem. Aquele mapa, ele representa essa estrada de pista simples, de pista dupla, quantos pedágios tem em cada caminho, onde estão os postos de gasolina. E aí, usando esse modelo, a gente consegue imaginar cenários. Como seria a viagem indo para um caminho ou por outro? O modelo, então, nos ajuda a entender as consequências de diferentes situações ou cenários sem que a gente precise passar por essas situações. A gente antevê, né? Ele nos ajuda a pensar nas situações sem precisar passar por elas. E os modelos que eu vou falar aqui não são mapas, e eles têm nos ajudado a não passar por situações mais difíceis ainda do que as que a gente já está vivendo. Esses são modelos matemáticos. E aí eu sei que matemática muitas vezes parece difícil de entender, mas eu acho que aqui não vai ser o caso, porque tem dois conceitos desses modelos que já estão sendo muito discutidos pela sociedade e que vocês já devem ter ouvido falar ou lido a respeito. São os conceitos do pico e do achatamento da curva, né? Assim que normalmente eles aparecem aí nas discussões, no debate público. Esse pico e esse achatamento, eles são dois cenários para o que a gente chama de curva epidêmica, que é um gráfico que mostra quantos casos, quantas pessoas a gente tem infectadas num certo momento e vê como esse número de casos evolui à medida que o tempo passa. Então agora eu vou mostrar algumas figuras para explicar o tipo de modelo que esses cenários geram para chegar ao tal pico e ao tal achatamento. E principalmente mostrar para vocês como esses modelos podem nos ajudar a planejar o futuro para esses cenários. Vou compartilhar a minha tela aqui. Só um segundo. Pronto, peço desculpas, que eu não estou conseguindo projetar a apresentação integral, então vocês vão ver o meu aplicativo de apresentação aqui, mas eu espero que o slide esteja grande, claro, o suficiente para todo mundo ver, né? Em primeiro lugar, como o Ayrton já apresentou, eu estou falando em nome do Observatório Covid-19 BR, que é um grupo de pesquisadores e pesquisadoras das ciências exatas, humanas e biológicas que trabalham voluntariamente para construir conhecimento que seja útil para a gente enfrentar a pandemia, né? O modelo matemático que eu vou apresentar aqui é construído por um grupo dentro do observatório, coordenado pelos professores Roberto Krenkel, da Unesp, e o professor Renato Coutinho, da UFABC, e que envolve um número muito grande de pessoas nesse trabalho, né? Uma equipe grande que desenvolve esse modelo. Esse modelo foi ajustado, o que eu vou mostrar aqui é um modelo matemático ajustado para dados do município de São Paulo, graças a uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.
Mas esses cenários, as conclusões que a gente tira deles são bem gerais, a gente pode aplicar para qualquer outra cidade, né? Bom, o que esses modelos fazem? Eles dividem a população em pessoas que ainda não tiveram a doença e podem ser infectadas, são as chamadas suscetíveis, e as pessoas que já tiveram a doença, sobreviveram e agora estão resistentes a uma nova infecção. Tem aí uma hipótese de que a resistência é permanente, algo que a gente pode discutir depois, mas a gente vai ficar com essa hipótese simples por enquanto, né? Então, o primeiro cenário que eu vou mostrar para vocês é um cenário de que a pandemia aconteceu e ninguém fez absolutamente nada. É um cenário que, claro, que não acontece, a gente sempre reage a uma coisa tão séria como essa, mas ele vai servir de referência para a gente e principalmente para mostrar para a gente o que aconteceria se a gente tivesse tomado um caminho que, felizmente, a gente não tomou. Então, aqui eu estou mostrando o início da nossa curva epidêmica. Então, no eixo X tem o tempo, né, o passar dos meses, e aqui tem, então, o número de pessoas infectadas, nesse caso, projetado para a cidade de São Paulo. Aqui a gente está vendo em azul claro o começo dessa curva. O que esse modelo nos diz? Bom, então se eu tenho um compartimento no começo de suscetíveis e chegam algumas poucas pessoas infectadas, isso é como fogo na palha, né? A gente tem muitas e muitas pessoas que podem ser infectadas, algumas que trazem o vírus para essa população, e como muita gente pode ser infectada, se você não fizer nada, continuar fazendo as suas atividades como sempre fez, essa é uma doença altamente contagiosa e rapidamente o número de casos vai crescer, né? E isso vai crescendo até que uma hora a gente tem uma proporção de pessoas resistentes na população grande o suficiente para que muitos dos encontros entre pessoas que poderiam ser um contágio não são mais. Por quê? Porque é um encontro ou entre um infectado e um resistente ou entre dois resistentes. A gente chegou no famoso pico da pandemia, da curva epidêmica. A partir daí é como se tivesse menos palha para pegar fogo e o fogo fosse se extinguindo. Até então, e a doença passa, porque a maioria da população está resistente agora. Nossa, que legal, então parece que é só a gente esperar a pandemia passar, como passa um furacão, né? E vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem por duas razões principais. A primeira é que, como vocês podem ver aqui pelos números, essa é uma doença altamente contagiosa e assim, a gente teria praticamente toda a população de São Paulo doente em algum momento. E parte dessas pessoas que adoecem gravemente, elas demandam cuidados hospitalares e muitas demandam inclusive UTI. Como essa curva cresce muito rápido, veja que ela dá um pulo aqui de final de março para abril enorme. A gente teria de uma vez só uma grande quantidade de pessoas demandando hospital, leitos, e isso é 10, 20 vezes mais do que o número de leitos que a gente tem na cidade de São Paulo ou em qualquer outro lugar. Então a gente teria uma catástrofe humanitária, uma tragédia humanitária que a gente já viu, inclusive, acontecer em alguns lugares em que os médicos têm que decidir quem vive e quem morre, quem vai ter acesso a uma UTI ou a um leito de hospital ou não. Além disso, uma parte dessas pessoas que adoecem, infelizmente, não resistem e morrem. E com esse crescimento tão grande de casos, a gente teria uma quantidade de mortes que seria quase o mesmo número de mortes que a gente tem normalmente. Então, a gente dobraria o número de mortes que a gente tem na cidade ou no país. Então, nesse sentido, também seria uma tragédia de proporções que a gente não pode suportar. Então, apesar o pico é um caminho que a gente não quer seguir. E a gente seguiu? Não, felizmente não, né? O que a gente fez? Quando essa pandemia chegou, a gente conhecia o suficiente dela para poder tomar essas medidas que já estão sendo discutidas aqui. Então agora eu vou mostrar para você esse mesmo gráfico com essa curva com pico, e agora a curva do que o modelo diz que aconteceu na cidade de São Paulo nesse período de março até final de maio. Isso está nessa curva azul mais escura, e o que ele mostra, então, e isso se ajusta muito bem aos dados que a gente tem, é que a gente teve muito, muito menos casos até agora de pessoas infectadas e, por consequência, de casos graves e de mortes, do que a gente teria nesse cenário de não fazer nada. Ou seja, a primeira mensagem aqui do nosso mapa é que a gente foi por um caminho muito melhor, a gente conseguiu achatar a curva epidêmica até agora. E isso é uma coisa
E aconteceu graças ao esforço de toda a sociedade, né? Um grande esforço, um sacrifício de muitas pessoas para a gente conseguir isso. Muitas vidas foram poupadas, o sistema de saúde não colapsou. Isso foi uma grande coisa que a nossa sociedade conseguiu, uma vitória, né? Bom, até agora eu falei do que aconteceu até o momento, a gente pode se perguntar, e daqui para frente, o que a gente faz? Podemos voltar às nossas atividades normais? Então agora eu vou colocar esse mesmo gráfico que eu mostrei para vocês já, mais exprimido, porque eu estou prolongando o tempo agora até o final do ano. O que a gente faz a partir de agora? Uma coisa que a gente poderia se perguntar já passou? Podemos então agora voltar ao que era antes? O que acontece se a gente voltar a agir como a gente agia antes de conhecer essa pandemia? Voltar às mesmas, a não ter mais distanciamento social ou qualquer outra medida. O que o modelo nos diz que vai acontecer é isso aqui. A gente vai ter um pico de volta. E é fácil de entender, porque o distanciamento permitiu que muitas pessoas não se infectassem. E isso é a palha lá pronta para pegar fogo. Se a gente volta a agir como agia antes, a gente vai de novo colocar o incêndio. Esse pico não é tão alto quanto o outro, mas ele continua sendo muito alto, ele continua... dele a gente teria uma quantidade de pacientes graves muito maior que o sistema hospitalar seria capaz de suportar e uma quantidade muito grande ainda de mortes. Então, novamente, voltar, supondo que nada aconteceu, voltar à nossa vida normal, nas condições de hoje, levaria a isso, né? Eu vou agora mostrar um outro cenário que é o extremo disso. E se a gente mantivesse o que a gente está fazendo agora, as medidas de distanciamento social, indefinidamente? Eu sei que isso não é um cenário razoável, a gente precisa achar uma solução melhor do que essa, mas isso só serve para mostrar os dois extremos, né? Um abandona completamente o que a gente fez até agora e o outro extremo seria vamos manter o que a gente está fazendo aqui, tá? O que aconteceria nesse caso é o que essa linha verde mais clara está mostrando aqui. A gente manteria a curva achatada. O que isso nos diz? Que esse achatamento da curva se comporta como uma mola. A sociedade pressiona a curva, achata ela com um esforço muito grande. E se esse esforço cessar, o pico volta. Então, o que é a moral da história aqui que eu estou querendo contar para vocês? Primeiro, o pico hoje não existe, felizmente. A gente quer que ele não exista nunca. A sociedade fez com que ele não existisse. O que temos é uma curva achatada e a sociedade vai precisar continuar fazendo muito esforço para manter essa curva achatada, para manter a mola pressionada. Então, qualquer relaxamento de medidas que a gente queira considerar, tem que considerar não simplesmente deixar de fazer o que a gente está fazendo hoje, mas sim se perguntar o que a gente deve fazer para manter essa mola pressionada que substitua o esforço de hoje. A gente tem que pensar em medidas que substituam o esforço feito até hoje. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a ver como os modelos podem nos ajudar tanto a entender o que já aconteceu, como planejar melhor o cenário futuro. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Paulo. Ótima apresentação aí de traçar esses possíveis cenários futuros que a gente quer evitar, né? A gente quer evitar tanto o pico quanto um isolamento sem prazo para terminar, né? Acho que isso é que está angustiando muita gente. Mesmo quem... as pesquisas mostram que há um apoio da população ao isolamento, né? As medidas de distanciamento social como forma de controlar a pandemia. Mas mesmo quem concorda com esse distanciamento prefere não fazê-lo, né? Então acho que todo mundo está nessa angústia de pensar quanto tempo mais a gente vai ter que viver assim, quando é que as coisas vão voltar minimamente ao normal.